E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda até aí. Oramos, Senhor, agradecemos para culto de louvor, que já tem alegrado nosso coração. Oramos também para que o Senhor fique conosco, com essa palavra na frente. Fala conosco, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos ser bem breve na palavra. Como nós já falamos, nós sempre às vezes estamos aqui, nós falamos sobre a palavra, sobre o culto. Nós não temos nada, nós só temos quando o Senhor fala, quando o Senhor dá direção. Se eu vim para cá sem uma direção, eu não vou falar nada para os irmãos. Posso até falar coisa minha, de mim, mas quando a gente vai ali orar, o Senhor revela, dá direção para nós. Igreja, corpo de Cristo. A igreja está caminhando, o corpo de Cristo. Nós somos membros. Jesus é o cabeça, Ele está conduzindo a igreja. Ele falou com os discípulos, os discípulos ficaram preocupados, e que Jesus falou assim: eu vou para o Pai. No momento que o Senhor passou, né, os irmãos sabem muito bem, Ele estava no final a ser entregue, né, a passar pela morte de cruz. O Espírito Santo vai estar conosco. Qualquer dúvida, o Espírito Santo vai esclarecer para nós. Nós, como igreja, corpo de Cristo, nós não estamos enganados, vamos dizer assim. Jesus falou: cuidai para que ninguém vos engane. Por que Jesus falou com os discípulos assim? Cuidai para que ninguém vos engane. Porque Jesus sabia o que era ser humano, sabia que o ser humano, ele muitas das vezes ele fica confuso, né? Mesmo o Espírito Santo ensinando, o Espírito Santo de verdade vai nos ensinar, mas o homem, ser humano, às vezes mesmo diante do ensinamento, ele erra caminho, sabia, irmão? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo com o ensinamento, mesmo com a instrução, mesmo com a direção, mesmo com o Espírito Santo conduzindo, eu pergunto aos irmãos: o homem erra caminho, o homem sai do caminho. Sabe o que é sair do caminho, irmão? Sair da direção, né? Jesus, certa vez, ele falou com os discípulos assim: sereis os meus discípulos se vos fazer o que eu mando. Aí sereis meus discípulos. Fora disso, não é discípulo, não está na caminhada. E o texto aqui fala aqui, para a gente acelerar e não demorar. Aquele que nós falamos do Espírito Santo que está com a igreja, Espírito de verdade, né? Que traduz para nós assim: se o Espírito Santo de verdade está conosco, Ele não vai deixar nós errar. E nós só vamos errar caminho, nós só vamos sair da direção. Sair da direção é desobedecer, sabia, irmão? Espiritualmente, profeticamente falando, para nós. O Senhor é o caminho, está falando conosco, está nos conduzindo. Mas nós, depois do Senhor trazer a direção, nos ensinar, nós saímos do caminho, nós desobedecemos a palavra. Quem escuta a minha palavra, né? Quem escuta, nós, todas as quarta-feiras,
quinta-feira nós estamos aqui ouvindo a voz do Espírito Santo, escutando o Espírito Santo falar. Cada culto, uma mensagem, cada mensagem, uma direção, cada mensagem, um recado, um alerta. E nós falamos, a forma de buscar o Senhor deu um dom aqui. Vou falar rapidinho para os irmãos. Mostrou uma mente que ela estava caminhando, a mente não sabe. A cabeça do homem, né? A cabeça é Cristo, mas o homem tem a cabeça dele. Nós temos nossa cabeça, nosso pensamento. Mas a palavra fala assim, muitos são os pensamentos, as decisões do homem, mas a resposta vem do Senhor. Quem está na direção tem resposta do Senhor. Irmão, muitas vezes nós erramos caminho porque nós saímos da obediência, saímos da direção do Senhor. Sabe o que é? Deus fala, nós temos até um exemplo disso. Deus fala para nós dar direção, os cultos, o Espírito Santo está falando, nós estamos escutando a palavra. E a palavra fala assim, quem escuta a minha palavra e as pratica. Eu quero até dizer aos irmãos, bem claro aqui, salvação é para escutar a palavra e praticar. Nós temos um chamado na nossa vida. Nós não somos apenas crentes, somos crentes não, nós somos servos do Senhor que escutamos a palavra, escutamos a voz do Senhor. O importante para a igreja profética, a igreja que está aguardando o Senhor voltar, é ouvir a voz do Senhor. Os dons espirituais todos os dias chegam aqui, ó. O Senhor nos ama, o Senhor ama tanto a sua igreja, a sua noiva, que Ele dá dons, que Ele enxerga lá da eternidade, Ele enxerga a nossa caminhada. Como está a nossa mente? Mostrou que tem uma mente que está dividida, está pensando nas coisas dessa vida, coisas materiais, e pensando aí tá as duas coisas. O Senhor mostrou que havia as coisas materiais, o pensamento, a preocupação estava escurecendo o outro lado espiritual para não entender a caminhada, não entender que para nós chegar lá tem que escutar a palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei o servo, o homem prudente. Sabe o que vai levar a igreja para o céu? A prudência. Depois de ouvir, depois de praticar, aí nós entramos num processo de prudência. Assemelho-ei o homem prudente que aí edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Nosso fundamento é Jesus. Um homem que escutou a palavra, entendeu, porque nós não temos mente ruim, nós temos mente boa. Deus fez nós com a mente boa. Cada ensinamento, cada vez que o Espírito Santo fala, nós entendemos, né? A gente tem cada culto é para edificar. Cada vez que nós vemos um culto, nós edificamos a nossa vida. A palavra, ela vai edificando a nossa vida, colocando nós mais firmes na caminhada, né? Quando a mente está boa, a pessoa que está caminhando serve, ele pensa, o mundo para lá, Deus, Jesus no meu coração e eu caminhando na presença do Senhor. Quem eu tenho ouvido, ouça o que é o Espírito Santo vai falar todos os cultos aqui, tá, irmão? Pode ser o irmão mais simplesinho que for subir aqui pregar, o Senhor vai falar o coração da igreja, o Senhor vai falar o nosso coração, o Senhor vai edificar, o Senhor vai completar aquilo que está faltando. Então quem escuta pois quem escuta essas minhas palavras e as pratica. Meus irmãos, palavra, quando a gente escuta, a gente ouve o Senhor falar de uma forma ou de outra, e vamos caminhando, o Senhor fala de novo, dá um dom, mostra, fala em profecia, fala profeticamente, nós temos que pôr em prática. Não, o Senhor falou, o Senhor alertou para nós ficar firmes, porque a vinda dele está próxima. O Senhor mostrou aquele culto, o Senhor mostrou que a caminhada estava difícil, estava levantando tantas coisas para atrapalhar a nossa caminhada, mas o Senhor mostrou que um anjo veio e estava conosco e limpou o nosso caminho, nós tivemos condição de caminhar firme na presença do Senhor. É colocar em prática.
Isso aí é edificação, crescimento. Então, irmãos, o Senhor está preparando a sua igreja, para a sua noiva amada, para as bodas do Cordeiro. Nós, cada culto, nós estamos aqui e a palavra fala que assemelho eu, o homem prudente. O homem prudente, irmãos, o servo prudente, ele sabe que ele tem discernimento, sabe? Ele tem discernimento, ele tem a mente boa, a mente de Cristo. Ele sabe que o Senhor quer fortalecer ele sabe que o Senhor está na caminhada, que o Senhor está junto, que o Senhor está na batalha. O Senhor sabe. Uma madrugada aqui que o Senhor falou na palavra, o Senhor deu uma palavra para nós aqui, falou assim: quando vós passar pelo fogo, estarei contigo. Quando vós passar pelas águas, as águas não vai vos afogar. E pelo rio, não vai... Os rios, quando passar pelos rios, pelas águas, não vai submergir, não vai levar a nossa vida, afogar a nossa vida. Eu estarei contigo. Então, irmãos, o que nós entendemos? Ele falou, quando passar pelo fogo, a chama não vai queimar. Chama alguma vos queimará, porque eu sou contigo. A igreja, ela está passando esses momentos mais difíceis da caminhada, mas nenhum momento, nenhuma coisa, rios, fogo, as águas, não nos atingiu, nada nos atingiu, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Então o texto que nós lemos aqui fala da prudência, o homem que ouve a palavra e pratica. Nós estamos numa caminhada temos um chamado na nossa vida. Senhor, o que o Senhor tem falado conosco até aqui, nós temos ouvido a voz do Senhor, temos praticado a palavra, né? Temos colocado nosso fundamento, nosso alicerce, a nossa base é Cristo, nossa base é Jesus, né? O nosso trabalho, nossos afazeres, nosso dia a dia, mas nossa vida espiritual tem fundamento. Jesus é o nosso fundamento. A palavra, a prática, você ouvir uma coisa e não praticar, sabe o que acontece, irmão? Você vai esquecer, vai passar o dia, vai passar o tempo e você vai até esquecer aquilo que você ouviu. Mas se você praticar, você vai ouvir aquilo e vai praticar. O Espírito Santo falou assim, eu vou praticar. Se Ele deu essa direção, eu vou praticar, eu vou caminhar assim. A palavra hoje, o culto hoje falou dessa forma, deu essa direção, eu vou seguir, eu vou praticar a minha vida, eu vou fundamentar a minha vida. E a palavra fala assim que essa prática é para o outro momento. Momento da chuva, momento da enxurrada, vento. Vai vir um vento. Se você fundamentar, se nós fundamentar nossa vida espiritual em Jesus, não é só colocar, mas fundamentar. A casa, quem trabalha com essa qualidade de obra, ele sabe que você vai para uma casa, você tem que fundamentar, tem que colocar alicerce. Para quê? Para vir o vento, vir a enxurrada, tem viga, tem coluna. A obra tem coluna, nós temos 4 colunas na obra. Nós temos fundamento, nós temos doutrina. E quando vir o vento, porque nós estamos aqui como igreja, mas quando nós saímos lá fora, nós precisamos de fundamento. Nós precisamos estar com a nossa casa na rocha, senão vem o vento, e toda sorte de vento, de mentira, de engano, de internet, de disse-me disse, e o mundo falando muitas coisas, mas a sua casa está fundamentada na rocha, porque todos os cultos você dá, todas as vezes que o Espírito Santo fala, todas as vezes que a escola bíblica dominical está
doutrinando, está ensinando, nós estamos aprendendo, estamos praticando. E Jesus falou: cuidado para que ninguém vos engane. O lugar mais complicado de caminhar é lá fora, porque lá tem muito vento de doutrina, tem muita enxurrada. Que a enxurrada, sabe o que é, irmão? Ela vem, ela vai trazendo um bocado de sujeira, passa em tudo quanto é lugar, buraco, debaixo daquilo, debaixo de ponte, vai trazendo. E se você tiver com a sua vida fundamentada na rocha, sabe o que é? Você está lá em cima. Você está lá em cima do alicerce, está lá em cima a sua vida espiritual. Aquela sujeira passa por as águas, o vento vem, tenta derrubar, mas não derruba, sabe por quê? Porque o ensinamento valeu, porque a doutrina valeu, porque ouvir e praticar valeu, porque lá fora está tudo diferente. Lá ninguém pratica, lá não tem a doutrina que põe testemunho, põe diferença, mas a igreja está vivendo nesse momento aqui, ó. Quem escuta, todo aquele que escuta a palavra e as pratica, semelha o homem prudente, que edificou, fundamentou, colocou, fez a sua casa com alicerce. A coluna, a viga da casa, ela tem ferro, ela tem consistência. Pode vir vento, pode vir enxurrada, pode vir as águas, pode vir tempestade. Que a casa, a palavra que fala que veio toda essa sorte de coisa, a casa não caiu porque estava fundamentada. A igreja está se preparando para esse momento, sabia, irmão? O momento que a igreja está preparando é para o arrebatamento, tá, irmão? Jesus está voltando. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Mas o Senhor deixa um recado para nós: tem que estar com a casa fundamentada sobre a rocha, sobre a palavra. Quem escuta minhas palavras e as pratica, essa prática é para viver lá fora, sabia, irmão? O próprio Jesus falou: quando as ovelhas vão lá para fora, eu vou diante delas. As ovelhas não ouvem a voz de estranho, porque a ovelha, ela só ouve a voz do pastor. O bom Espírito Santo que está conosco, está nos direcionando a nossa vida, né? Irmãos, quer saber uma das coisas que mais nos engana é o nosso coração mesmo, tá? Nosso coração, ele divide. Na hora da decisão, ele divide, fica com a mente dividida, igual o senhor mostrou aqui. Aí nós perdemos o fundamento. Ele fala que o homem que ouve e pratica, ele põe como prudente. Perdemos a prudência e aí vem o vento das outras coisas e bate naquela casa, e a palavra fala que leva grande a queda, sabe? Nós vamos preparar para nós cantar o louvor, para nós encerrar o nosso culto, mas essa palavra que o Senhor deixa para os irmãos. Nós temos visto aí o momento que nós estamos vivendo, muitos por causa de não praticar, por causa de não ouvir, até ouve, mas não pratica, não põe em prática, não vive a palavra. Aí chega um momento, certo momento, esses momentos daqui que nós falamos, do vento, da tempestade, da enxurrada, dos rios que vem e leva, e tem levado a muitos, porque não tem fundamento, não está sobre a rocha, está sobre a areia, está sobre a razão. A razão, sabe o que é, irmãos? Eu acho que está tudo bem, está tudo bem para mim, eu vou no culto, se eu for uma vez por semana está tudo bem, eu vou na escola dominical uma vez por mês, está tudo bem, eu leio a palavra quando eu puder, eu leio a palavra, está tudo certo, sem fundamento, sabia, irmãos? Então, é o recado que o Senhor deixa para nós aqui, tem que estar bem fundamentado para suportar os momentos. Estamos vendo aí, o momento que nós estamos vendo é esse, momento de churrasco, vento, de coisas enganosas. Vamos cantar um louvor ao Senhor.